Vamos orar, que o Senhor nos abençoe nesse último encontro nosso aqui, que a gente possa sair daqui com desafios relevantes para as nossas vidas. Senhor Deus, queremos pedir que o Senhor nos ensine por meio da Tua palavra. Ao olharmos para o que o mundo tem pensado, possamos firmar a nossa fé, mas também testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sê conosco, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nossa última aula. Alguém lembra alguma coisa das outras aulas? Opa, beleza. Senti firmeza aí, Neto. E aí? Várias coisas. Tá tudo anotado. O homem da tecnologia, mas, né, exatamente. O homem da tecnologia tem que usar. São vários pensamentos, né, de tentar encaixar uma visão de liberdade humana fora das escrituras. Exato, exatamente. Né? Então, a gente tem caminhado nessa proposta, né, o pensamento humano, tentando resolver as questões dos seres humanos, como? Normalmente excluindo Deus dessa equação, né? Por si só, né? Partindo de baixo para cima. Então, o que a gente teve até agora? Né? O andar inferior, e o Schaeffer faz essa divisão, né, do andar inferior e superior. Lá atrás, na primeira aula, nós vimos que, a partir de Tomás de Aquino, foi dando-se autonomia para o andar inferior, que foi tomando conta do andar superior, até matar esse andar superior. Né? Então, matando o andar superior, o que aconteceu com o andar inferior? Também morreu. Né? A gente viu que o homem no andar inferior, ele perde o seu senso de dignidade, ele se torna apenas um número, um animal, e em desespero ele então está morto. Né? E o andar superior, então, coloca-se diversas propostas, e a gente terminou a última aula nisso aqui. Né? Você tinha inicialmente a fé de Kierkegaard, mas depois você começou a ter diversas propostas de um andar superior. Esperança, pornografia, drogas, liberdade, tudo isso está sendo colocado no andar superior, e a sua vida nessa racionalidade, que não era racionalista, lembram, né? A gente fez essa divisão, vive então o quê? Buscando ter saltos. Saltos no sentido de encontrar algum tipo de perspectiva além dessa vida. Beleza? Alguma pergunta que ficou para a última aula, das últimas aulas? Podemos seguir em diante? Então, beleza. Então, essa é a proposta que nós temos até agora, e agora nós já estamos no século XIX, século XX, século XXI, e as coisas agora vão ficar bem mais atuais também, tá bom? Esse camarada aí que parece o tio Chico, né, da família Addams, é mais assustador que o Chico, né? O tio Chico a gente sabe o que esperar, né? A proposta de Michel Foucault, era a loucura da civilização. Né? Então, a proposta de unificação dos pensamentos, elas já se foram totalmente. E agora a proposta dele é que os pensadores mais loucos eram os que estavam mais certos. Tá? Os mais loucos eram os que estavam mais certos. A gente já viu bastante loucura, mas essa daqui agora está registrada num livro dele. Né? A liberdade autônoma agora, então lá no andar superior, o que nós temos? Liberdade autônoma, que significa loucura, ser louco, sair dessa realidade. Então, qual que é a ideia? Sua realidade é monótona, você precisa dar um salto rumo à loucura. Tá bom? Loucura. E chegamos finalmente naquilo que Paulo já escreve lá em 1 Coríntios 1, 18 a 20. Quem pode ler lá? 1 Coríntios 1, de 18 a 20. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Pois bem, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, agora é oficial, né? O próprio mundo está falando, precisamos buscar esta loucura. E aí,
está a conclusão. Assim, a gente vive uma conjectura de pós-tudo, que são os nossos dias agora, né? Nós vivemos num mundo de pós-verdade, pós-moderno, pós-história, pós-psicologia, pós-sociologia. A proposta é rejeitar tudo que já foi pensado, porque agora o objetivo é a loucura, tá? O objetivo agora, de fato, é a loucura. E o que é a pós-verdade, então? Essa daqui é uma... Apesar do Schaeffer já falar que isso daqui aconteceria, isso daqui não é do livro em si, tá bom? Pós-verdade é um conceito que descreve situações em que os fatos objetivos têm menos peso do que os apelos emocionais ou crenças pessoais na formação de opinião pública. Ou seja, as narrativas valem mais do que os fatos. Esses são os nossos dias, essa é a pós-verdade. Enquanto lá atrás Hegel tinha a ideia de fazer uma síntese, lembra? Então a ideia não era o que você e eu pensamos e combater uma ideia com a outra, a ideia era como é que a gente pode assumir que o seu é certo e o meu é certo, o seu é verdade e o meu é verdade. Agora não interessa saber o que é ou não verdade. O que interessa agora é qual é aquela que emociona mais, qual aquela que impacta mais, qual aquela mensagem que deixa você arrepiado. E às vezes essa mensagem pode ser loucura, pode não ter nenhum fundamento, nenhuma base, nada de nada. Mas o importante é o quê? É a emoção, né? Então você assiste um Reels no Instagram, se ele não tem uma música de fundo emocionante, você provavelmente vai pular, né? Se é só um corte de uma pregação sem a música Oceans no fundo, né? Você não vai assistir até o final. Você precisa ter aquela música, porque aquela fala, ela pode ser o mais absurdo que for, mas junto com a música ela gera uma emoção e aquilo lá é o que importa. A narrativa, então, vale mais do que o fato. Então, como é que está o nosso diagrama? E esse daqui talvez seja um dos últimos diagramas que a gente vai ver com relação ao pensamento humano aqui, tá bom? É que o homem racional ele está morto, né? A gente já viu isso na última aula. Conforme o homem vai pensando nessa vida no andar inferior, a conclusão que ele chega é: nada vale a pena, né? Então, a vida é nascer, crescer e morrer, né? Isso é a vida. O que você precisa? Saltos para um andar superior, que é o quê? Não racional, loucura. Busca por qualquer tipo de liberdade que não se baseie na razão, nos pensamentos, tá bom? Vocês percebem isso nos nossos dias ou não? Se sim, justifique. Eu estava andando com a minha esposa, dando uma volta no condomínio e a gente viu uns jovens vindo. Uhum. E duas meninas, provavelmente um casal vindo, e a menina vestida de um jeito completamente maluco, assim. Uhum. E aí até assim, eu brinquei, eu falei, como que falta faz o bullying, né? Porque assim... A brincadeira sadia, né? Quando existe a razão, ela norteava, assim, uma coisa que era decente e indecente. Uhum. E aí, o próprio bullying na época, vamos dizer assim, ele direcionava as pessoas para o bullying. E o fato das pessoas, de não ter mais isso, né? não ter mais o bullying, mas a razão não prevalecer, todo mundo pode fazer o que quiser e não é assim, direcionado com trilha, com uma razão. Sim. Então está ficando cada vez mais absurdo as coisas. Né? Elas estão caminhando nessa loucura, né? Nesse absurdo. Não era por ser um casal homossexual, mas pela forma como estava vestido, completamente maluco, assim, sabe? Mas, novamente, o padrão que a gente começa a colocar sobre decente e indecente é porque nós temos a perspectiva que há um Deus que estabelece isso, né? Uma vez que esse Deus está morto, o decente, o indecente, o bom, o ruim, o certo e o errado também começam a morrer, né? E aí a gente vai percebendo esse tipo de coisa. Mais algum comentário? Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Não se sintam ofendidos, ok? Eu só quero trazer o exemplo. É claro que podem ter diversas exceções a respeito disso.
Mas eu vejo muito dessa pós-verdade, por exemplo, em frases como essa, né? Um coaching que fala, você precisa falar isso 5 vezes todas as manhãs. Eu crio o meu futuro, eu posso fazer isso, eu sou um vencedor, eu sou o melhor, hoje é o meu dia, né? Se você já esteve presente em uma dessas reuniões, você sabe que isso daqui tem muito a ver com essa pós-verdade. Pós-verdade. É o apelo às emoções acima de qualquer coisa racional, por vezes, né? Se você já viu vídeos desses eventos, você percebe que a ideia, se você lê cada uma dessas frases, você fala assim, não, racionalmente não faz sentido eu falar esse tipo de coisa, né? Não faz sentido. Eu sou um vencedor. E quando a gente não é? O que a gente faz? Quando a gente perde, a gente é o quê? Entendeu? A racionalidade ficou de fora, porque o que é importante aqui é a narrativa que é proposta. É falar ou repetir essa ação, porque se eu fizer isso todas as vezes, 5 vezes pela manhã, algo deve acontecer, né? Eu não sei, o rapaz aqui não terminou a frase, mas ele fala isso 5 vezes todas as manhãs. É um mantra, né? Uma repetição. É algo que ele precisa repetir para o que a gente não sabe, né? Qual a base racional disso aqui? Também não tem, né? Isso daqui é simplesmente uma repetição. Olha só que interessante. Existem 2 marchas acontecendo no nosso país, neste momento, certo? 2 marchas. Uma, à minha esquerda, mas à direita de vocês, está a do Nicolas Ferreira indo para Brasília. E a outra, a do MST, indo para Caracas, defender Nicolás Maduro. Qual delas está certa ou errada? Percebe que não importa saber o que está certo ou errado aqui. O que é importante aqui é o quê? O quanto as pessoas são mobilizadas e, além disso, o que é importante é a narrativa criada. A narrativa criada é mais importante do que é certo ou errado nessas questões aqui. Percebem? A narrativa desse lado é a busca da liberdade dos presos do 8 de janeiro, que eles estão injustos, etc. E a narrativa lá é contra o imperialismo americano que está invadindo a Venezuela. Se a gente só olhar isso aqui, no mundo de pós-verdade como nós vivemos, o que a gente vai olhar? As duas estão dentro do seu. E você vai defender qual? Aquela que te emociona mais. A narrativa que vai tocar mais com você. Aquela que você entende e fala assim, não, isso daqui me move mais, me comove mais. Então acho que eu vou mais nessa direção. Por quê? Porque, de fato, a razão morreu, nós estamos em busca da loucura, e o que interessa agora são as narrativas. São as narrativas. As narrativas que valem para nós. O senso, o que move essas pessoas? Senso de pertencimento, lutas pelas liberdades. A gente falou, né, da aula passada também, que eu falei do pessoal indo lá defender o Hamas. A mesma coisa, lutas pela liberdade. Então, o que você está tendo? Saltos que podem ser totalmente irracionais. Cá entre nós, andar até Brasília no verão é um pouco irracional, eu diria, né? Eu diria. Tanto que o rapaz chegou até moreno lá, né? Ele era branco, chegou moreno lá. Mas vamos lá. É um salto irracional para quê? Para a busca de um sentido, de um significado na vida, né? E aqui, se eu fizer só análise dos nossos dias, eu só vou falar da narrativa. O que você vai assistir no seu jornal, no Fantástico, no domingo, ou num noticiário no rádio, vai ser o quê? A narrativa sendo proposta. O comentarista, se ele for um comentarista mais à esquerda da minha foto, ele vai vender uma narrativa disso aqui, certo? E a mesma coisa a narrativa da direita. Percebem? Então a gente está vivendo esse mundo de narrativas. Por quê? Porque a gente tirou qualquer proposta de união entre fé, emoção e razão. Percebem isso? Estão entendendo? Alguma dúvida até aqui? E eu vou deixar essa análise bem assim, bem do nosso mundo, tá? Narrativa que mais agrada a vocês, siga seu coração, beleza? Não vou dar nenhum juízo de valor aqui com relação a isso. O Schaeffer traz a questão do entretenimento também. Entretenimento, televisão, cinema.
E a proposta dele, a pergunta dele é interessante, né? O que é melhor? Morrer de tanta diversão, que são as propostas americanas de televisão, ou sucumbir aos golpes habilidosamente desferidos? São os programas ingleses de televisão. Né? O que é melhor? Ter tanta diversão que você não vive mais para nada, ou ficar lá naquele tédio, né? Mas também sendo consumido por uma série de propostas contrárias. E aí ele traz esses exemplos de filmes. Alguém aqui já viu algum desses filmes? O Silêncio, Sangue Frio, Julieta dos Espíritos e Blow Up. Alguém assistiu esses filmes? Não. Olha aí, temos 2 participantes aqui, né? Ele traz também essa ideia dos saltos, ok? Eu não assisti os filmes, eu só copiei o que estava no livro, mas eu trouxe algumas ideias do salto saindo do mundo da racionalidade morta, buscando os saltos para fora. Por exemplo, quem assistiu Matrix, né? O Schaefer não assistiu, já tinha morrido nessa época, mas a ideia é você ter um salto para fora da Matrix, da programação, né? Da realidade. E essa é a salvação. O que acontece no filme é que quando ele dá o salto, ele descobre que a realidade, a nova realidade dele também é o quê? É ruim. É morta, né? Ele também está dentro de uma nova realidade, livre, mas que não tem nada. E o que ele às vezes tem que fazer? Dar um salto de volta para a Matrix, para realizar, para salvar, enfim, né? Ele está sempre dando saltos aí na vida. Ruptura, né? Aquela série que eu falei para vocês, que cada vez que o homem sai do trabalho, ele tem a sua memória do trabalho apagada, né? E aí ele vai vivendo essa realidade. Alguém assistiu esse aqui? A Origem? Né? Inception? Também, né? A realidade é dura, é brutal. A racionalidade de viver lidando com um luto para aquele homem era terrível. Então, o que ele tem que fazer constantemente? Ele dá saltos dentro de uma máquina de sonhos, né? Então, cada vez ele tem que entrar num sonho, e aí é uma doideira, né? O sonho dentro do sonho do outro sonho, né? Mas o ponto é, ele está sempre fugindo da sua realidade em saltos. Alguém assistiu esse aqui? Coringa, né? Também o fim da racionalidade, a ascensão da loucura, valorização e glamorização da insanidade. Né? No final do filme, o que acontece? Está todo mundo vestido de Coringa, né? No filme. Desculpa, né? Um spoiler de um filme de 2019, né? Poxa vida. Deu spoiler, né? Já deu spoiler aí, depois você assiste lá. Confesso que dá um pouquinho de sono, né? Para mim, pelo menos. Eu estava esperando assim mais ação. Foi um pouco puxado, né? Inclusive, nesse filme você já percebe o quê? Uma narrativa que prevalece. Por quê? Você começa a, inclusive, relativizar as ações do Coringa. Por quê? Será que ele tem algum problema mental? Por isso que ele faz isso? Será que foi por causa da criação que ele teve? Por isso que ele faz isso? Percebem? O filme está passando uma narrativa para você, né? Então, por mais que ele mate uma pessoa ao vivo... Outro spoiler? Não. Por mais que você mate uma pessoa ao vivo, isso fica justificado pela narrativa, tá? Alguém assistiu esse? Boa. É sobre um homem que tem um relacionamento com um robô, certo? Qual que é a ideia, né? O homem passa a se relacionar com uma robô, né? Com uma clara fuga para o andar superior irracional, né? Ele tem um término, é isso? Ele tem um término no relacionamento, fica mal, e qual a solução para sair desse mundo racional terrível de morte? Um salto para o irracional, que é se relacionar com uma robô. Vocês já perceberam a quantidade de filmes de cinebiografias que nós temos? Já perceberam? Tem muitos. Muitos são interessantes, mas vocês já perceberam que nenhum deles traz nenhum tipo de juízo de valor? Se aquela coisa que está acontecendo com aquele personagem é certo ou errado, né? Vou dar um exemplo aqui. Quem assistiu o do Fred Mercury, não lembro o nome dele, o nome do filme, né? Isso. Né? Neste filme, você percebe claramente que ele é tratado na narrativa sempre como um herói. Sempre como um herói. E por mais que a morte dele tenha a ver com as consequências de vida que ele tomou,
o final do filme é apoteótico, assim, né? Maravilhoso, né? Ele tocando no Wembley como se nada tivesse acontecido. No final tem lá, ele morreu, tal, né? Vê aquela telinha preta, aqueles escritos, mas o filme em si trata ele como um grande herói, né? Sendo que ele morreu por causa das consequências que ele mesmo teve na vida dele, né? Então as cinebiografias normalmente elas costumam, obviamente, fazer uma narrativa daquele personagem, né? E você vai ter várias aí, né? Elas não afirmam nenhum tipo de valor certo ou errado. Por quê? Lembra, quem vai definir quem é certo e errado? É Deus. Deus define o certo e errado. E a partir daqui a gente está tirando Deus dessa equação, tá bom? A loucura entrou no mundo, mas e na igreja? Será que a gente tem isso dentro das nossas comunidades cristãs? Será que isso também entrou no nosso mundo, né? Então, no racional, o homem está morto e, por vezes, a pessoa vive a sua vida como se Deus também estivesse morto. No dia a dia dela, né, um irmão aqui, de qualquer igreja, pode até falar que é crente, mas no dia a dia, às vezes, nem vive como crente. Por quê? Porque está aqui, no racional. O que ele tem no domingo? Um salto para o não racional. Você tem apenas o termo Deus. Tem um termo lá, Deus, mas esse Deus não é um Deus pessoal, você não tem relacionamento com esse Deus, você não busca esse Deus, você não conhece esse Deus, você não vai na palavra conhecer esse Deus. Tudo que você está em busca é o quê? De emoções, de arrepios na pele, de sensações. Então, qual a igreja é a melhor? É aquela que vai me emocionar mais. Aquela que vai me mostrar uma melhor narrativa no meu domingo. Essa igreja vai ser a melhor para eu frequentar. O que é isso? Não racional, certo? Você está dando um salto para o salto de fé, né? Então, Deus, os deuses, força superior, a gente não precisa saber, a gente precisa apenas ter fé. E a gente volta à ideia da aula passada, né? Você está simplesmente dando um salto de fé para esse desconhecido, né? Quando tudo falhar, nós vamos para Deus, né? Já escutaram essa frase? Só sobrou Deus agora, né? Só sobrou Deus. Normalmente isso é num tom bom ou ruim? Um tom ruim, não é? Agora não tem mais esperança, só sobrou Deus mesmo. Poxa, que ótimo, você tem tudo. Mas a pessoa fala como se fosse a pior coisa, né? Por quê? O que ela está falando? Aqui não tem mais solução, eu vou ter que dar esse salto aqui para Deus, tá? Então, a gente não precisa nem entender Deus. A gente só precisa, eu vou colocar bem aqui, tá? Acreditar, entre aspas. Porque acreditar em Deus é uma dedicação de vida, de emoção, de pensamento, da sua razão. Tudo isso tem a ver com acreditar no Senhor. E aqui, quando a gente está falando desse acreditar, nada mais é do que uma esperança, de uma fé, de uma vontade de que algo aconteça. Então, esse termo Deus, às vezes ele pode ser substituído por qualquer outro termo aqui, percebem? Pode ser qualquer coisa. Apenas o termo, sei lá, loteria da Caixa, né? Desculpa a Caixa aí, mas é isso, né? Então, o que eu tenho? Eu não tenho mais nada no racional. Tudo que eu tenho que buscar agora é o quê? Minha esperança na loteria da Caixa no final do ano, tá bom? Deixa eu dar um exemplo, e aqui novamente, não vou fazer juízo de valor, porque eu sou um pós-moderno, tá bom? Brincadeiras à parte, eu quero que vocês falem comigo um pouco o que vocês acham disso aqui, tá bom? Calma, gente, vocês estão muito pré-hegelianos aqui, hein? Muito pré-hegelianos, calma lá. E esse não será um ano normal, vai ser um ano que vai te assustar. Tá dando pra escutar? Porque você vai ter milagre pra contar segunda, você vai ter milagre pra contar quinta, você vai ter milagre pra contar sexta, que vai ser tanta coisa que Deus vai fazer, que você não vai precisar ressuscitar milagres antigos para fortalecer a sua fé para o futuro, porque Deus não parou de fazer, Deus está fazendo e Ele não vai parar de fazer. Tem respostas de perguntas que você ainda nem fez chegando, tem provisões do céu vindo para estações que você ainda não entrou. Ele já preparou todas as coisas, então
esqueça das coisas antigas e se prepara para aquilo que é novo. Diz a palavra: eis que eu, o Senhor, estou fazendo uma coisa nova. Esqueçam das coisas antigas. Farei um rio no deserto e caminho nos ermos. Depois tem o link abaixo, quem quiser escutar a pregação inteira, tá bom? Quero ouvir comentários. E aí, tem a ver com a nossa aula aqui? Isso aqui não? Só peguei porque, enfim. Não tinha o que fazer, estava assistindo, me emocionei e queria compartilhar com vocês. E aí, comentários, comentários. Tinha musiquinha de fundo? Boa, tinha musiquinha de fundo, dá uma emoção, não dá? Gente, não tem jeito, eu tô falando sério. A emoção, ela é mexida, certo? Causa ansiedade? Ele tem um jeito de falar. Mas vocês percebem que quando ele sobe o tom, a musiquinha também dá aquela pegada ali, né? Aquele pianinho no fundo dá aquela pegada. O que mais? Não só estética, quero saber o conteúdo. O grande problema é que ele usa a palavra para comunicar o que ele quer. E se quem ouve não tem um aprofundamento real e verdadeiro da palavra, você fala, legal, você pegou esse trecho, nossa, espera demais. Exatamente. Por quê? Porque ele pegou, ele falou um monte de coisa e no final ele jogou um versículo bíblico, né? A questão da prosperidade, né? Assim, Sim. Tudo vai dar certo, vai ter milagre todos os dias. Não, terça e quarta não tem milagre. Você vai ter milagre segunda, você vai ter milagre quinta, terça e quarta não tem. Eu acho que é dia de jogo, o time dele não tá bem, aí terça e quarta não tem milagre. Aí quinta, dia de folga. Carnaval também, pode ser. Quer ouvir, né? Assim, Sim. O que ele é aí, Um influencer. Ele é um influencer, certo? As pessoas querem ouvir, o que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir que vai dar tudo certo. Exatamente. Né? Então, assim... Mesmo... Opa, pera lá. Será que eu volto aqui? Ninguém mais hoje prega pecado, né? Mesmo que seja irracional, certo? Não, e não só, tipo assim, não traz uma coisa só pra ele, ele é ótimo, ele tá criando uma imagem de Deus que as pessoas que ficam só na superfície, né, ficam só naquilo. Também faz justiça, né? Vamos voltar aqui. Percebem que ele está dando um salto aqui, certo? Ele está dando um salto. Porque quando ele começa, você vai ter milagre para contar. Segunda, terça, papapá. Porque esse é o Deus que faz rios no deserto, tal. O que ele está fazendo? Ele pegou um texto bíblico e simplesmente deu um salto no racional. Quero que vocês abram esse texto. Está lá, em Isaías... Peraí, deixa eu pegar a referência aqui. Eita, se prepare para aquilo que você não viveu, né? Assim, se prepare para... aquilo que é real, que você está aqui acontecendo. Isso. E vai lá para o futuro e se prepare para aquilo que você não viveu. Ele tem resposta a perguntas que você não fez. O que é isso também? É salto. Peraí, as perguntas estão aonde? Estão aqui. Então o que ele está buscando? Um irracional. Tá? O que ele falou não é uma distorção, né? E, na verdade, Deus sabe realmente respostas das perguntas que a gente não tem. Sem dúvida. Deus realmente pode fazer milagres todos os dias e não só segunda e quinta e sexta. E Deus também pode transformar água em vinho, enfim, fazer o que ele quiser, porque ele é Deus. Sim. Eu pego só a parte que é interessante para a narrativa. Exatamente. Exatamente. A gente vai ficar na parte da narrativa. A narrativa da pós-verdade, da emoção, é aquela que vai tocar. É por isso que um camarada como esse tem sempre que fazer uma pregação mais emocionante do que a anterior, né? Luiz? E a questão tem muito disso que Deus é um Deus só de amor, ele não é um Deus de justiça mais, né? Ele é um Deus só que ama e traz só coisas boas pra gente, mas ele não pune quando a gente precisa também, né? Esses caras, na verdade, são coachings da fé. São. É um movimento coaching aí que entrou também dentro do nosso evangelho, do meio evangélico, né? Eu estou tentando achar aqui o texto que eu não consigo achar o meu cursor aqui. Mas vamos lá. Isaías 49 é o texto que está
na passagem que ele vai falar, né? Farei um rio no deserto. 49. Eita, nós. Tinha marcado aqui, mas... Opa, agora melhorou. Agora... Isaías 49. E acho que é o versículo... Tá mais pro final. 10. Alguém achou aí, não? Quem achou, fala aí. O contexto, se você olhar aí, qual que é? 43:19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Isso. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Qual que é esse? 19. 43? 43:19. Muito bem. Qual o contexto dessa passagem aí, hein, gente? Tem a promessa de um Salvador. O que mais que tem aí nessa passagem? O que acontece depois? Farei um rio no ermo, os animais do campo me honrarão, os chocais e as corujas. Até o 21 está falando, o povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Legal. O que Deus está falando? Restauração do povo de Israel aqui nessa passagem. Só que o que acontece no 22? Contudo, você não me invocou, Jacó. Olha só, nosso irmão, vou chamar de irmão, talvez. Eu não sei, eu não conheço, né? Assim, acho que a gente precisa conhecer mais. Mas o nosso querido pastor, ele falou o quê? Até o versículo que é bênção. Mas o que está logo em seguida no contexto? Você carregou com seus pecados e me deixou exausto com as suas ofensas. Percebem? Deus tem de fato as bênçãos para o povo de Israel esperando por eles. Mas o que o povo fez? Rejeitou ao Senhor. Essas bênçãos não vieram para eles. Porque ao invés de clamar ao Senhor, eles não o fizeram. É por isso que Deus vai trazer então as promessas do Messias, do Salvador, do Resgatador, para quê? Para ser bênção para todas as nações, cumprindo o que estava lá, já em Abraão. Farei de você uma grande nação que vai ser bênção para todas as nações. Israel está rejeitando esse Salvador, Israel está rejeitando o Senhor. Mas esse povo vai ser usado para bênção para todas as nações. Só que o que está acontecendo aqui? Logo em seguida, eu tenho a proposta para vocês, me sigam, e vocês não estão me seguindo. Normalmente, esses pregadores da confissão positiva ou da prosperidade só vai para texto do Velho Testamento, que é dirigido para Israel, que é jogar para a vida da igreja. Sim. Normalmente é isso. Sim. Ter uma boa percepção entre igreja e Israel é importante para a gente saber isso. O que está sendo aplicado a nós, o que está sendo aplicado a Israel. E nesse caso, não é para nós. É Deus trazendo julgamento, bênçãos e maldições sobre o seu povo, igual estava em Deuteronômio, né? Agora, é a aplicação do que estava em Deuteronômio aqui. Só que o que interessa é a narrativa. A narrativa interessa. A emoção que é passada, a parte da mensagem que me interessa, a bênção proposta, porque segunda vai ter, quinta vai ter e etc. É? Isso que realmente impacta nossas vidas. Comentários até aqui? Deus levantou esses profetas, inclusive, para falar que o povo estava interessado. Exatamente. Com certeza, Isaías não teria cortezinho com música do Oceans no fundo. Né? Não teria. Por quê? Porque não é uma mensagem que agrada, não é uma mensagem agradável. Porque, de fato, você olha essa parte e você fala assim, que bênção. Né? Deus vai fazer um rio no deserto. Na sua percepção, o quê? Uma bênção financeira, uma prosperidade, uma bênção emocional, etc. Só que na perspectiva do profeta é o quê? Pera lá, calma, não acabei toda a mensagem. Tem mais uma parte. Vocês não buscaram o Senhor. E porque vocês não buscaram, vocês vão continuar na sua situação que vocês estão. Né? Até Jesus, ele se torna um aspecto desse salto. Né?
Paul Van Buren vai dizer que Deus está morto, mas tudo bem. Tudo que a gente precisa é buscar o homem Jesus, né? A busca desse Jesus histórico que tem o seu valor de entender quem era Jesus, a pessoa de Jesus, mas a gente não precisa saber dos milagres de Jesus, a gente não precisa saber da morte na cruz, a gente não precisa saber que Jesus era Deus, a gente não precisa saber nada disso. Tudo que a gente precisa saber é que tem um Jesus, que esse personagem existiu e que ele, então, se torna um padrão de ensino e de moral para a gente. Beleza? Beleza, só que não, né? Se você tirar todos os aspectos de Jesus, o que sobra? Sobra mais um ser humano, um bom ser humano. Mas a gente tem que ter os dois aspectos juntos, não tem como. E aquilo que Jesus fez é porque ele também é Deus. Ele não deixa de ser Deus. Ele é o próprio Deus que veio viver entre nós. Então, novamente, eles se tornam termos não definidos. E o que a gente precisa, novamente, é ter esse salto para o irracional. As pessoas, às vezes, não sabem quem é Jesus, não conhecem a obra de Jesus na cruz, não sabem, inclusive, dos seus próprios pecados, mas tudo que ela precisa é o quê? É ter uma espécie de um encontro com Jesus, uma experiência com Jesus. Algo que tem o nome Jesus e tem um aspecto de encontro que essa narrativa agora ela encaixa com a sua vida. Percebem? Então, o que você tem você aceita Jesus? Você crê em Jesus? Não, você aceitou uma narrativa que foi proposta para você e agora você está dentro desse balaio, vamos dizer assim, dessa junção de coisas que é o nosso cristianismo, tá? Eu não posso assumir aqui, eu vou fazer esse breve comentário, que as pessoas que falam que tiveram um encontro com Jesus, se elas tiveram de fato ou não, tá bom? Isso também envolve uma pessoalidade das pessoas entenderem, e por vezes a pessoa vai falar, eu tive encontro real e genuíno com o Senhor, né? Creio que o Senhor é o meu único Salvador que me perdoou os pecados. Mas às vezes o fato é que elas tiveram várias informações e simplesmente deram esse salto. Percebem? Elas deram esse salto para esse irracional chamado Jesus. Não sei se eu vou fazer esse vídeo agora. Eu vou fazer esse vídeo agora que eu acho que vai dar tempo. Tá bom? Não é esse. Calma. Vocês estão ansiosos. Não andem ansiosos. Esse é para depois. Vocês gostam, né? Vamos lá. Existisse, não tem como você ter um encontro com Jesus e não mudar. Não tem como. Não tem como. O encontro com Jesus muda tudo. Então foi o que aconteceu. Sabem quem é esse cara? Não? Café com Deus Pai. Devocional mais vendido de todos os tempos. Está em todas as bancas, todas as lojas, todos os lugares. Café com Deus Pai. Vamos lá. Eu fui completamente transformado. Sabe quando você está sem esperança, sem nenhuma perspectiva, eu não conseguia ver uma saída. E naquele dia eu vi que realmente era possível com Deus. Então eu me lancei totalmente nos seus braços. Eu acredito que quando Jesus é apresentado... E aí, tem a ver com a nossa aula isso aqui ou não? Ele leu as 5 frases lá. Ele leu as 5 frases em cima, né, do outro cara? Eu posso, eu consigo, tal. Percebe que tem vários aspectos nessa frase aqui. Primeiro, eu me lancei totalmente em Deus. O que ele está falando? Eu tive que dar um salto, né? Eu não via perspectiva, o mundo racional era terrível, não tinha nenhuma vontade para a vida. O que eu fiz então? Me lancei totalmente em Deus. E aí o que ele vai falar? Quando você tem um encontro de Jesus, você é transformado. E transformado do quê? Do que no quê? Né? Do que no quê? Uma transformação, você sai de uma situação e vai para outra. Aqui, pelo menos nesse corte, não há ele falando que ele foi transformado, que a vida dele ele era um pecador, que ele estava afastado do Senhor, estava morto nos seus pecados, que ele entendeu quem é Cristo. Então, vamos lá, novamente, ele pode ser um irmão em Cristo que creu em toda essa mensagem, mas ele passa ou proclama apenas esta narrativa. Jesus transforma as nossas vidas? Sim, ele transforma as nossas vidas, né?
Mas tudo que está na frase até agora foi: eu não via perspectiva, eu não tinha esperança, eu tive esse encontro com Jesus, que está parecendo este meio místico, né? Ele está parecendo esse salto irracional. Eu tive esse encontro com Jesus e agora eu me lancei, né? Agora eu fui e a vida foi transformada. Vamos tomar um café, tá bom? Vamos tomar um café, depois a gente continua. Paramos aqui, né? Depois do café com Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Temos agora essa questão que envolve aí esse encontro com Jesus, né? Conversamos já sobre esse vídeo, né? Essa transformação. Ao longo do intervalo, alguns comentários foram legais. Eu gostaria de pontuar um, pelo menos, né? Esse aspecto emocional tem pegado, inclusive, no louvor. Momentos de louvor, as músicas, por vezes, o racional tá fora, né? O que você tem são músicas que às vezes não tem um conteúdo bíblico nenhum, busca uma série de repetições ou estratégias de emoção para você ter algum tipo de salto, né, em busca de Deus. E, de fato, você não tem nenhum conteúdo, né? Você não tem nenhuma base bíblica que suporte alguns, vou dizer, não dá para dizer louvores, né? Dizer músicas cristãs, músicas evangélicas, tá bom? Que por vezes também tem esse tipo de repetição. Como é que a gente fica no meio evangélico, então? A gente fica mais ou menos assim, né? O racional sem nenhuma preocupação com a verdade ou com a mentira, né? Então a gente está aqui no andar inferior, as pessoas vivendo sua vida, seguindo seus caminhos, e também vivem como se Deus estivesse morto. Foi o que eu falei, né? De segunda a sábado, ela está vivendo a vida dela, né? Seguindo o caminho dela, né? Sem nenhuma preocupação sobre verdade, mentira, emoção, narrativa. Ela está simplesmente tocando a vida. E no andar superior, você tem esse encontro com Jesus, né? Você tem um salto onde você fala, tive um encontro, né? Então, às vezes, é isso. Você está vivendo a sua vida e alguém pergunta, você é de alguma religião? Aí você lembra, eu tive lá, né, um encontro com Jesus. Aí você dá esse salto explicando. O que acontece? Acontece que as pessoas também, no meio evangélico, estão vivendo uma vida em dicotomia, em salto, ou seja, procura-se sempre uma nova experiência religiosa. Procura-se sempre uma melhor narrativa. Procura-se sempre aquilo que mais emociona. Você sempre está em busca de saltos e saltos e saltos. Quando você é um adolescente, como eu já fui, por vezes, não vou falar que sempre, mas por vezes, qual que é o salto que o adolescente tem que ter? Quando acontece o salto? Nos acampamentos, né? Você tem que sempre, a cada 6 meses, dar um salto. Porque é lá no acampamento, e às vezes é no culto da fogueira, que você tem que dar esse salto, né? Se identificou. Ou pular fogueira, né? Também pode ser nas festas caipiras, né? Onde tem a fogueira. Mas o grande ponto é, por vezes, a pessoa que está levantando a mão e falando, eu quero esse encontro com Jesus, não entendeu que é uma pecadora, não entendeu a graça salvadora do Senhor, não sabe o que Jesus fez por ela. O que ela está tendo? Um momento de emoção, onde ela vai à frente e fala alguma coisa que o pastor pediu para ela repetir. Então o que ela está tendo? Ela está tendo um salto. E eu não quero chocar ninguém, tem gente que se converteu nesse meio e glória a Deus por isso, né? Agora, vamos banir todos os acampamentos da vida? Claro que não, né? Minhas crianças foram no acampamento, uma semana muito boa, né? Tranquilo, né? Brincadeiras à parte. Cara, eles vão aprender da palavra do Senhor, vão ter tempo com Deus de aprender. A minha crítica aqui não é o acampamento ou o culto da fogueira. Minha crítica é o quanto disso é uma busca para fazer esse salto, para que as pessoas deem esse salto. Ou só isso, exatamente. Isso. Então, assim, o que vai acontecer depois disso? Essa pessoa vai para um discipulado, né? Essa pessoa que falou, eu quero aceitar Jesus, ela vai ser discipulada? Ela vai ser acompanhada? Ela vai ser batizada? Esse é um outro aspecto, né? Quantas dessas pessoas que estão participando desses cultos, chama de culto, essas palestras, né? Como a gente viu aí, desses shows gospel, quanto dessas pessoas de fato são batizados? Porque o batismo
bíblico é o quê? Reconhecer que agora eu sou com Cristo, que eu estou em união com Cristo, que a minha vida é de Cristo, e eu vou falar isso publicamente. Não é um salto, percebe? Batismo não é salto, por mais que a gente entre na água, mas não é um salto. Batismo é reconhecimento público daquilo que agora você tem com Cristo, né? Então, o meio evangélico a gente vai ter isso. E, meus irmãos, se isso aqui mexe com você, não de maneira emocional, mas inclusive racional e também emocional, e na sua fé, e você olha para isso e fala assim, rapaz, eu vivo nessa dicotomia, o momento seu agora é de entregar sua vida ao Senhor e falar, eu quero ter uma vida com o Senhor de verdade. Minha vida está sendo uma vida vivida em saltos. E eu quero viver uma vida única com o Senhor, né? Mas no nosso meio nós temos isso, né? Não associa esse andar superior com o inferior. As pessoas não conhecem mais nem Deus nem Jesus, elas estão simplesmente afirmando e passando aquilo que alguém falou para elas. Aquilo que alguém, um pregador, um influencer, etc., passou. E então, o que nós temos? Nós temos pessoas com esse nome evangélico que estão fazendo as mais diferentes atrocidades e pecados, inclusive. Mas por quê? Porque é simplesmente isso. Eu sou evangélico porque um dia eu dei um salto, mas a vida continua sendo uma vida em dicotomia. E eu vou colocar aqui exemplos bem extremos disso, tá bom? Por exemplo, traficantes evangélicos são acusados de liderar ataques a terreiros no Rio de Janeiro. Tem tanta coisa nessa frase, né, que a gente começa até a perguntar o que seria um traficante evangélico, né? Eu já escutei dos traficantes de Cristo, né, que traficam bíblias, levam bíblias para a China, porque lá é proibido, mas não é o caso aqui, né? A Bíblia no Brasil é liberada, pode ser vendida, diferente do que esses traficantes no Rio estão fazendo. Modelo evangélica não desfilará em escola de enredo por ser de candomblé, mas ela vende conteúdo adulto nas redes sociais. Quer dizer, na hora do enredo do carnaval, ela lembrou o quê? Que ela deu um salto um dia e ela era evangélica. Mas na vida, no dia a dia, o que ela faz? Pornografia. Percebem isso? Uma vida de salto. Olha aqui, prefeito evangélico é acusado de usar estrutura religiosa em esquema de corrupção. Usando a própria igreja para fazer um esquema de corrupção que é contra o que as escrituras dizem. Uma vida o quê? Em dicotomia. E agora, nosso personagem que vocês estavam esperando, né? Estavam esperando por ele? Ofícios puros, ofertas de gratidão, e falam bem alto, anunciam ofertas voluntárias. Só para dar um contexto, isso aqui foi depois de que um grupo evangélico fez um culto na USP. Souberam disso? Novembro agora, teve um grupo que foi na USP fazer um culto lá. É o tipo de teatro religioso que vocês tanto amam, não é verdade? Parem com o teatro religioso. Parem com o teatro religioso. Parem de transformar a religião em espetáculo público. Religião não é espetáculo público. Religião é experiência particular e privada, comunitária. Eu tenho um pouco de dúvida com isso. Particular, privada, comunitária. Vamos lá. Precisava fazer esse comentário que... Ritual religioso. Super privado colocar isso. Celebração religiosa. Prática religiosa acontece daquela porta para cá. Percebe o que ele está falando? Religião acontece aqui na igreja, tá? Na rua é justiça. Aqui é oração. A gente não ora em casa. É pão para o faminto. Aqui é louvor e cantoria. Não pode louvar em casa também. Aqui a gente levanta a mão. Lá a gente estende a mão. Bonito, né? Frase de efeito. Jesus nos disse o seguinte: quando você orar, feche a sua porta. Faça a sua devoção no espaço privado. Lá fora, façam boas obras para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu.
Eles não vão glorificar o Pai que está no céu se perceberem, testemunharem os nossos cultos na rua. Tá bom. Vamos lá, percebem? Percebe a dicotomia que é criada e inclusive propagada, né? A oração, o louvor, as práticas religiosas têm que acontecer então aonde? Só aqui, domingo, beleza. No secreto e na igreja, né? E no YouTube também. Vamos lá, né? O Tito acabou de falar isso, né? Coloca no YouTube, né? No secreto, as práticas religiosas são no secreto, né? Interessantemente, a passagem que ele usou de Jesus falando e ensinando sobre oração é porque Jesus está combatendo duas práticas ali, né? As vãs repetições dos pagãos e a exposição sem conteúdo dos judeus. E o que ele está falando sobre os judeus é: você não precisa orar em público para todo mundo ver, vai no secreto e ora, né? Assim como você também não tem que ficar repetindo qualquer coisa sem sentido. E onde? No Sermão da Montanha, de maneira pública, né? De maneira pública. Então, você está criando uma dicotomia que você mesmo não consegue manter. Você mesmo não consegue manter. Sim, na verdade uma coisa não exclui a outra. Exatamente. Obviamente que tem coisas que você compartilha no seu momento íntimo de oração que você não faria uma oração dessa em público. Sem São dúvida. coisas totalmente diferentes. Sem dúvida. Né? Você não vai chegar lá, né, você que é pastor, e falar assim, agora tá no momento de oração, aí você chega lá e, tipo, faz uma oração de 50 minutos contando como é no seu dia a dia, contando suas coisas, orando por Por quê? Porque, na verdade, o contexto é totalmente diferente. O seu momento íntimo com Deus, realmente é seu momento íntimo com Deus. Isso não exclui que a gente precise orar, a gente ora em público e tudo bem. Isso sem dúvida. Uma prática. Então, o problema é exatamente criar esse tipo de dicotomia. Por quê? O que você está falando é, a gente pode orar em qualquer lugar. A gente pode orar de maneira pública e privada. Certo? Existe algum ambiente onde o cristão não pode adorar ao Senhor ou louvar ao Senhor? Todo ambiente que o cristão estiver, ele tem que louvar e glorificar o Senhor, né? E existem ambientes onde a gente não pode estender a mão, como ele falou? Então quer dizer que a igreja não pode ser um meio de ajudar os necessitados? A igreja não pode. Porque onde você ajuda o necessitado? Que ele falou? Da porta para fora, lá você estende a mão. A gente não pode estender a mão como igreja? Tem um outro lugar, não sei se foi nesse mesmo contexto aí, que eu vi outra pessoa comentando, que ele fala isso, né? Ele fala, não adianta pregar o cara passando fome. Não é isso, gente, veja bem. Você ajuda os necessitados porque é uma ordem, né? Sim. Mas isso não exclui a pregação. Não, as coisas caminham juntas, né? Então, quando você começa a criar esse tipo de divisão, é exatamente esse tipo de dicotomia. Dentro você faz uma coisa, mas fora você faz outra. Luiz? O próprio ministério de Jesus, então, está errado no conceito dele. Sim. Porque sim. Se não pode pregar para fora, então Jesus deveria ter ficado na dele. Isso. E a gente volta, né? Igual o nosso amigo Dave fez. O quê? Você tira o texto para aplicar daquela maneira que você deseja, né? Você tira o texto para usar da sua melhor maneira. Qual a solução para o ser humano? Chegamos então às conclusões aqui do nosso curso, tá bom? É impossível para o ser humano sair do andar inferior e alcançar o verdadeiro andar superior. Ao longo dos séculos, o ser humano está tentando fazer isso e ele não vai conseguir. Não tem como. Não vai seguir esse tipo de proposta. E essa é que nós estamos tendo agora, dessa pós-verdade, pós-modernidade, mas a próxima que virá, sei lá, dos nossos filhos e netos, também não vai conseguir, percebem? E por mais que eles voltem a alguns padrões que a gente fala, isso aqui era melhor na minha época, ou tal, e etc., a questão não é o melhor ou pior, a questão é que tirou Deus da equação. Tirou Deus do andar superior como aquele que é o verdadeiro Senhor de todas as coisas. Apesar de não conseguir e nem poder ser autônomo, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a gente não pode simplesmente falar, nossa, o ser humano não é nada mesmo. Não, nós somos alguma coisa. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
O problema é que no nosso meio a gente tem um lado que vai falar: você é incrível, você pode, você escreve seu futuro, você ia... E o outro lado você tem: a gente não é nada, a gente é um animal, a gente é uma máquina, uma peça na engrenagem. A visão bíblica correta é: nós somos imagem e semelhança de Deus, manchados pelo pecado. Nós podemos conhecer algo sobre Deus. A revelação das Escrituras estão aí para isso, né? Existe um Deus que é real, verdadeiro e pessoal. Ele se revela e se torna o padrão daquilo que é bom e verdade. Então, o que é bom e verdade não é aquilo que você e eu achamos. Não é a nova moda do momento, não é o novo pensamento, é sempre aquilo que Deus falou. Deus falou, né? Você que tem filhos, você sabe que por vezes a gente pode ficar irritado com algumas ações dos nossos filhos. Por exemplo, ontem mesmo, né? Tava 5 crianças em casa, né? E de repente começaram a correr em volta da casa gritando. Nossa, aquilo lá tava tirando os nervos, né? Era um pecado em si? Não, não era um pecado em si. Era algo que eu poderia falar para eles, maneira na gritaria, que tá parecendo uma casa de louco aqui. Daqui a pouco o Foucault vai aparecer aqui e falar que vocês são sábios, né? Pesado, né? Vamos lá. Mas o ponto é, isso não é um pecado. Mas quando eles são rebeldes, desobedecem, mentem, aí eu tenho que chamar eles do cantinho e falar assim: o que você fez é pecado, porque Deus falou que é pecado. A Bíblia fala que é pecado. Vamos ver o texto que está aqui? Olha o que a Bíblia está falando. E é por causa disso que a gente vai corrigir, vai conversar, você vai ser disciplinado ou etc. Por quê? Porque é o que a Bíblia está falando. Eu não posso chegar para ele e falar assim: filha, não mente, porque o papai não gosta que você mente. Fale a verdade, é bom. Não. Não mente, porque Deus não gosta. E quando você faz isso, você está agradando o pai, que é o diabo. Seu pai é Deus, então você fale a verdade de Deus. Percebem? Então, o que a gente tem que colocar? As Escrituras como padrão, né? Ela é o padrão do que é bom, do que é ruim, do que é verdade, do que é mentira. Mesmo com a queda do homem, o homem não se tornou um animal, uma máquina. Então, as propostas humanas de pensamento reduziram o ser humano. E nós que somos cristãos racionais e de fé, devemos olhar para o mundo e falar assim: nós não somos isso aqui. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, vivendo em condições dessa por causa dos pecados. Mas Deus nos dá uma identidade e valor real e verdadeiro. Ainda nós temos, e qualquer ser humano vai ter isso, padrões de amor, anseios pela eternidade, busca de sentido. Isso são coisas que o próprio Senhor colocou para nós, né? Continuando. A Bíblia, então, se apresenta como a comunicação da verdade proposital de Deus, escrita em forma verbalizada para aqueles que são feitos imagem e semelhança de Deus. Existe algo escrito para nós. Nós devemos aprender, estudar, refletir e aplicar nas nossas vidas. Alguém abre aí, Deuteronômio 5, 23 e 24. Outra pessoa já abre Mateus 7, 24 a 27. Vamos lá, Deuteronômio 5. Tem até uma música de fundo aqui, ó. Estão escutando? Não? É para emocionar mais no vídeo. Vamos lá. Deuteronômio 5, 23 e 24. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, com todas as cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: Eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Eles viram e ouviram a Deus. Então o povo de Israel que estava lá no deserto, né, e passou por diversas situações, eles não foram dar um salto anti-intelectual rumo a Deus. Eles viram e ouviram a voz de Deus e seguiram porque Deus falou com ele, né? Essa é uma situação que aconteceu no tempo e na história.
Situação real e verdadeira. E é por isso que eles se moveram a isso. Mesmo nós sendo pecadores, nós não somos nada. Ah, eu sou um nada. Sou um nada. Não. Todos nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança do Senhor, né? Manchados pelo pecado, mas com condições intelectuais, inclusive, de buscar entender o que a Bíblia fala. A Bíblia ensina que sempre que nos tornamos autônomos, nós falhamos. E, gente, isso vai acontecer na nossa vida como cristão também. Você é um crente que reconhece o Senhor como seu Senhor e Salvador da sua vida. Nós também, quando nós queremos ser autônomos e dominar o andar superior, o que nós fazemos? Pecamos, caímos. O ponto é, como cristãos, nós devemos nos arrepender e voltar e falar: o senhorio da minha vida, de tudo que sou, é o de Cristo. É nele que eu devo viver. A Bíblia ensina isso, né? Que a gente não deve viver nessa autonomia. Assim, um ateu ou um budista, eles vão sempre chegar às mesmas conclusões. Que é o quê? Que o racional morreu e a gente tem que dar saltos. Um ateu vai dar salto, um budista vai dar salto. Todas as pessoas que não creem no Senhor Jesus estão dando saltos em busca de algo. Mateus 7, 24 a 27, o que fala lá? Portanto, quem ouve essas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Percebem que só tem uma diferença nessas duas narrativas no sentido verdadeiro, que é uma história sendo contada, né? Só tem uma diferença. Qual que é a diferença? Existe um fundamento. Existe um alicerce colocado. Porque a tempestade vai bater para as duas casas. As tempestades vão aparecer para todas as pessoas também. Também. A pessoa que está vivendo uma dicotomia completa na vida, e nós como cristãos que vivemos uma vida única, a tempestade vai chegar. A questão é, se nosso firmamento está em Cristo, nessa rocha que é Cristo, nós podemos passar pelas tempestades, com fé, convicção, razão, emoções centradas. Agora, nós devemos ter misericórdia daqueles que não têm o fundamento de Cristo alicerçado. Por quê? Quando a tempestade vier, o que vai sobrar? Não sobra nada, é o que o texto fala. Não sobra nada, né? O alicerce é o que faz toda a diferença. As tempestades vão ser as mesmas, as tribulações vão ser as mesmas, os desafios vão ser os mesmos. Mas uma vida que está vivendo em dicotomia, o que vai acontecer quando a tempestade vier? O que vai acontecer quando o milagre não aparecer na quinta-feira, que o pastor falou? O que vai acontecer? É falta de fé. Você talvez tenha um demônio, né? E aí as justificativas podem ser mil, né? Mas o ponto é, o que vai acontecer? O que vai acontecer com aquela pessoa que o salto de fé dela é o uso de drogas? O que vai acontecer? A tempestade vai vir. O que vai sobrar? Para nós cristãos não vivemos uma série de eventos incomunicáveis. A nossa vida tem um sentido, a nossa vida tem um significado. Nós não estamos simplesmente, vivendo a vida. Por vezes a gente tem esse sentimento, né? Mas a gente tem que ter essa convicção de que a nossa vida é vivida diante da face do Senhor, né? Com um propósito, que é o quê? Nos encontrarmos com o Senhor, a fim de louvarmos Ele para sempre. Ser cristão, então, não é ficar dando saltos no escuro, saltos de fé. Nem a conversão e nem o crescimento devem ser assim. A conversão é a assimilação e a dedicação de sua vida frente às verdades das Escrituras. E o crescimento é viver aqui com os olhos lá em cima. É ouvir e praticar. É entender e viver. Vamos lá? Uma série de textos aí. Efésios 4, 17 a 24. Outra pessoa já abre 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 4. Hebreus 12, de 1 e 2 e Tiago 1, 22. Aliás,
Vamos ver aqui. Não. Nada disso. Isso daí fica para casa, você tira foto, lê na sua devocional. Vamos lá, Tiago 1:22 só. Tiago 1:22. Enquanto você abre, eu só queria fazer um comentário. Olha só que interessante, João capítulo 4, o texto de Jesus com a mulher samaritana, né? Tá tendo esse encontro com Jesus, e aqui eu vou chamar encontro sem aspas, porque é um encontro mesmo com Jesus. E o que há ali? Exposição do pecado daquela mulher. Jesus mostra para ela quem ela é. Há um entendimento do pecado da mulher e ela entende que Cristo está em frente a ela como aquele capaz de restaurar a vida dela. E o que acontece ao final desse encontro? Ela crê no Senhor Jesus. O que é crer? Entrega a vida dela. Agora a minha vida é de Cristo. E como é que a gente sabe que ela creu no Senhor Jesus? O que ela faz logo em seguida? Sai proclamando. Venham e vejam, se não é esse aquele que falou tudo a meu respeito, não é esse o Cristo? Um encontro verdadeiro com Jesus tem arrependimento dos pecados, tem entendimento da salvação em Cristo Jesus, tem entrega para a vida com Ele e tem proclamação. Você entende e você também vive isso agora, tá? Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Muito bem, praticantes e não somente ouvintes. A gente tem que sair de uma aula como essa também buscando praticar. A nossa vida, quando você lê a sua devocional, não é simplesmente, nossa, Deus traz esse milagre aqui para mim hoje agora. Gente, a vida cristã diária não é milagre, né? A gente estava até conversando no intervalo. Milagre, ele acontece quando Deus quer, na hora que Deus quer. Não acontece todo dia, porque senão não é milagre. O milagre acontece quando Deus quer a hora que Ele quer. Todo dia é o quê? Entendimento da palavra, dedicação à palavra, viver pela fé em Cristo, conhecer da palavra. Você tem que praticar aquilo que você escuta. Entendi um versículo, glória a Deus, você entendeu um versículo, agora vai e pratique esse versículo. Viva uma vida única. Aquilo que você entende é aquilo que você faz. Vamos lá, algumas aplicações práticas aqui depois dessa aula. Primeiro, entender que o ser humano vive uma crise e a gente precisa dialogar com esse mundo dicotômico e fragmentado. Não vivendo uma vida simplesmente de essa é a sua verdade, essa é a minha verdade, tudo é verdade, ou simplesmente colocando uma narrativa mais emocionante. Nós, como cristãos, nós temos esse diferencial. Nós não vivemos uma vida dicotômica. Então, o que a gente precisava? Mostrar de maneira clara para as pessoas há uma diferença de vida. A nossa vida como cristão é diferente, porque a gente não está vivendo essa dicotomia. O evangelho é a resposta ao vazio das almas que estão aí. O ser humano, e isso precisa ficar bem claro para as pessoas, ele não é um animal ou uma máquina. Seu colega de trabalho que está lá trabalhando 12, 16 horas para ganhar mais, para viver mais, para comprar o carro, você tem que mostrar para ele uma diferença na sua vida. Porque você não é uma máquina. E aquele colega seu de trabalho também não deve ser. Ele está comprando essa ideia de que ele é, porque ele está vivendo no mundo racional e o mundo racional está morto. O que nós precisamos? Mostrar que há um mundo real. Que Deus criou um mundo verdadeiro. E é ali que nós vamos falar do Evangelho de Cristo. A crise e os saltos não chegarão a lugar nenhum sem Deus. Talvez você conheça pessoas que estão vivendo essa vida de saltos. É sempre a igreja que mais emociona, o pregador que mais emociona, a última droga do momento, a última bebida do momento, o último bar do momento e por aí vai. Como é que a gente proclama o evangelho para pessoas que estão assim? Mostrando que essa vida de salto é uma vida que continua sem significado, sem busca real. Tem pessoas que vivem só em busca de relacionamentos ou aceitação. Pessoas que estão transformando o seu corpo de homem para mulher, de mulher para homem. Por quê? Vivendo em saltos.
E nós, como cristãos, devemos mostrar o quê? Uma diferença. Não simplesmente condenar e falar, vou fazer um post na rede social. Nossa diferença é a um todo unificado, que é quando nós encontramos a Cristo. Nessa perspectiva, um diálogo interessante que você pode ter com pessoas do mundo é o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes mostra muito dessa perspectiva. O prazer não satisfaz, o trabalho não satisfaz, as riquezas não satisfazem, mas o que realmente interessa para o ser humano é temer a Deus e conhecê-lo. Né? E a partir daí, essa conversa. Então, precisamos olhar para as pessoas ao nosso redor, entender que essas pessoas estão em crise. E aqui eu vou colocar dois extremos. Um rico empresário hétero, um homossexual militante pobre. Ambos vivem numa perspectiva de incompletude. Por mais que eles pareçam bem, eles estão incompletos, vivendo nessa dicotomia. Segundo ponto, eu chamei de apologética hospitaleira. Tá? Por que eu chamei dessa maneira? Porque eu tenho uma percepção de que debates apologéticos geram muito pouco resultado. Não sei quantos já se converteram depois de escutar um debate, né? Ateu contra 20 cristãos e etc, né? Mas o que realmente muda é essa ideia aqui que eu estou colocando, uma apologética hospitaleira. Ao invés de centenas de informações e argumentos, dialogar e abrir a vida. E eu acho que o Schaeffer fez isso muito bem na própria vida dele, né? Falei na primeira aula. Ele montou uma casa nos Alpes, chato, né? Missionário, que vida missionária dura, né? Nossa, senti um chamado aqui agora. Ele abriu uma casa nos Alpes, qual que era a ideia? Ele percebia que aquela geração subia os Alpes suíços para busca de significado e sentido na vida. Como se fosse Caminho de Santiago, né? Elas faziam isso. Então o que ele fez? Abriu uma casa, recebia esses estranhos dentro da sua casa e começava ali o diálogo, conversa, proclamação do evangelho ali, na casa dele. Tem gente que fala assim, a comida desse é boa, né? Se fosse ruim, eles iam embora. Mas, e eu sei, por exemplo, tem um colega que está numa missão no Caminho de Santiago de Compostela, fazem a mesma coisa. Abrem uma casa lá no Caminho de Santiago, recebem os andarilhos, não sei, peregrinos, né? E ali começam os diálogos sobre fé. E ele fala, é muito interessante quantas pessoas simplesmente pararam o caminho e voltaram para suas casas porque entenderam a mensagem de salvação. Ao invés dessas centenas de informação e saber qual é a resposta do problema do mal, nós devemos pensar que a mensagem mais a vida apresenta uma resposta cristã à crise dos andares. Por quê? Quando você abre a casa, você está fazendo uma espécie de testemunho, onde você mostra a mensagem, apresenta a mensagem desse todo unificado que é Cristo que nos faz, mas a pessoa está vendo como você trata seus filhos, como você trata sua esposa, como é que você cuida da sua casa, como é que você lida com os problemas do dia a dia, como é que você lida com problemas financeiros. Então não é simplesmente uma ideia de, ele é crente, né? Ele vai domingo na igreja. Mas na sexta, quando você está comendo a pizza com essa pessoa, você continua o mesmo crente. Na quarta-feira, quando você está sentado assistindo o jogo do seu time, você é o mesmo crente. Você não tirou a adoração para as quatro paredes. Você está fazendo adoração em todos os lugares. Essa separação da vida religiosa surgiu no pós-iluminismo. Porque antes a isso, as pessoas entendiam que a fé e a religião faziam parte de toda a vida. Sim. E no iluminismo separou. Essa é a minha parte religiosa, essa aqui que eu vou dedicar para Deus. Isso. E muitas vezes a gente faz isso, a gente para ali um devocional na igreja, mas todo o resto da minha vida tem que ser acompanhado de Cristo. Sem dúvida. Cristo está acompanhando em todos os momentos da minha vida, não só nos momentos que eu acho que eu estou dedicando. Sim, sim. E esse é um dos grandes debates de Jesus com relação ao sábado, né? Nos evangelhos, por que Jesus faz tanta coisa no sábado? Era para provocar? Não, era para mostrar que todos os dias são dias do Senhor. Todos os dias são para ser vividos diante da face do Senhor. 1 Pedro 3, 15 e 16, o que fala lá? Enquanto você abre, eu só quero fazer mais uma aplicação aqui. Diante disso aqui, né? É importante que você, como família, identifique pessoas, amigos, colegas,
conhecidos, vizinhos, familiares. Você vai falar, eu vou aplicar isso aqui, eu vou trazer para dentro da minha casa. Vou comer uma pizza com essa pessoa, vou proclamar o evangelho para essa pessoa, vou orar por essa pessoa, né? A gente tem vivido uma experiência em família de fazer isso com algumas famílias, né? Que são conhecidos da escola, das crianças, né? Então o que a gente faz? Começa orando. E aí chama para comer uma pizza. E às vezes a proposta sempre foi, a gente tem uns jogos de tabuleiro, vamos jogar? Vamos. Nunca jogamos. Sempre comeu uma pizza e ficou no papo. É claro, por eu ser pastor, às vezes a pessoa tem muita curiosidade. E às vezes ela vai falar mais. Mas não é porque eu sou pastor. Você tem um trabalho que no seu dia a dia você está lá e você pode proclamar as verdades. Você pode mostrar essa diferença, né? Testemunho é a mensagem com a vida cristã. É as duas coisas juntas. As duas coisas juntas. 1 Pedro, quem abriu pode ler. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Muito bem, percebem? A apologética do cristão é uma razão da esperança, então ele tem a fé junto com a razão, elas estão unificadas aí, e ela é feita com mansidão. A gente não precisa ganhar debates, a gente precisa ganhar as pessoas, a gente precisa ganhar esse reconhecimento das pessoas de entenderem a Cristo. Emoção, razão e fé unificadas. Não criar essa problemática de coração contra a razão, fé contra a razão, mas sim uma razão que crê, uma emoção que pensa e uma fé que emociona. Evitar saltos emocionais e viver na palavra. Saber que a vida com Deus não é abandonar a razão e nem emoção. Então, por um lado, nosso curso não é simplesmente, vamos só ser racionais, a gente vai virar robôs racionais. Não, a gente tem que ter a vida centrada. Emoção, razão e fé, todas elas conectadas. Essa é a proposta para a vida cristã. O que acontece? Pessoa tem uma crise de... Eu tive Será que vai dar tempo? Não sei, vamos ver. Eu tive uma experiência, uns 2 anos atrás, de um jovem que veio conversar comigo, ateu, que estava tomando uma medicação dura, né? Uma medicação pesada sobre ansiedade. E a tia dele, que é aqui da igreja, falou, você não quer conversar com ele? Eu falei, não sei o que vai vir aí, né? Vamos lá, vamos conversar com ele. E aí ele começou, né? Tal, porque eu acho que tem os deuses, papapá. Eu falei assim, rapaz, olha, e aí eu trouxe alguns argumentos, contra-argumentando o que ele estava falando, mas depois eu falei assim, rapaz, eu queria entender, você veio aqui para a gente falar sobre o quê? Era sobre ansiedade? Aí ele, não, isso daí é uma questão separada da minha vida. Eu falei assim, olha só que interessante, deixa eu falar o que a Bíblia fala sobre ansiedade. Não é uma questão separada da sua vida. A ansiedade também é uma questão que está relacionada à sua fé, nosso entendimento de quem Deus é, nossa vida com Deus. E fui abrindo um texto após o outro para mostrar para ele que não é uma questão de razão e emoção na vida. A emoção, onde eu sinto ansiedade, está aqui, mas a razão é desconexa. Não. Eu mostrei para ele que a vida cristã é tudo junto. Eu sinto ansiedade? Sinto. Quando eu sinto? Normalmente quando eu estou sem ler as escrituras, sem confiar em Deus, sem orar para Ele, sem entregar meus problemas para Ele, aí sim eu vou sentir bastante ansiedade. Contei experiências para ele, de que quando eu separo essas coisas, eu tenho problemas. E eu falei para ele, você também vai ter problemas enquanto você manter essas coisas todas separadas. Muito obrigado, tchau, tchau, vou embora, deu a hora, né? Por quê? Porque incomoda. Nós, como cristãos, temos um todo unificado. Nossa vida inteira é unificada. E a gente, inclusive, pode testemunhar sobre isso. Testemunhar que as nossas emoções estão juntas com a nossa fé, assim como a nossa razão. Isso é objeto de testemunho para esse mundo. Então, eu acho que nós devemos ter compaixão das pessoas que estão em crise.
devemos ser hospitaleiros e receber essas pessoas para proclamar o Evangelho de Cristo e mostrar na nossa vida um todo unificado de fé, emoção e razão. Meus irmãos, há uma esperança, e essa esperança é a cruz de Cristo. Não vai dar para ler 1 Coríntios 1, 21 a 25, mas de fato, para muitas pessoas a mensagem do Evangelho é loucura, mas a loucura de Deus é mais sábia do que qualquer sabedoria humana. E é nisso que nós vamos viver, nessa sabedoria de Deus. E que o Senhor nos capacite para poder proclamar as verdades dele a esse mundo que está em crise. Senhor Deus, que o Senhor nos use para a tua honra e glória. Que aquilo que pensamos, falamos, agimos, nossas emoções, nossa fé, nossa razão, sejam todas dedicadas a ti. Que a gente mostre com a nossa vida que nós temos um todo único, debaixo do senhorio de Cristo. E que possamos proclamar a esse mundo que está vivendo uma crise, as verdades do Evangelho que fazem essa crise desaparecer. Obrigado pela esperança que temos na tua palavra. Nos ajude a viver e praticá-la, no nome de Jesus. Amém.